Olá, amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta para falar com você sobre a safra americana. Está vendo essa lavoura aqui? Está na hora do produtor começar a colher o trigo aqui no Kansas. Você quer ouvir também sobre soja e sobre milho? Então solta o dedo no like, se inscreve no canal e segura aí que a gente conversa depois da vinheta. Bom, vamos que vamos de safra americana. 97% do milho já foi plantado por aqui, valor esse que é exatamente o mesmo da média dos últimos 5 anos para essa época. Destaque para Nebraska, que foi o primeiro estado a finalizar o plantio, e o destaque negativo aqui também para Dakota do Norte, que devido às chuvas está puxando essa média para baixo e está com 90%. Em relação à emergência, estamos com 88%, 1% a menos quando comparado à média dos últimos 5 anos. Destaque negativo novamente para Dakota do Norte, que tem apenas 50% do milho emergido. Para vocês terem uma ideia, o segundo estado com a menor porcentagem de emergência é Ohio, que tem 80%, deixando claro aqui que a Dakota do Norte está realmente atrasada, não só em plantio, mas também em relação à emergência. Em relação à condição das lavouras que já têm o milho emergido, nacionalmente 59% das áreas estão boas, 13% estão excelentes e 23% estão razoáveis. Falando agora da soja, 88% dela já foi plantado, destaque novamente para Nebraska, que tem 99% da sua área plantada, e devido às chuvas torrenciais aí das últimas 3 semanas, o Kansas segue na lanterna do plantio com 68%. Além disso, o Kansas sofreu com tempestades e tornados nesse último domingo, também afetando um pouco as culturas. Os danos ainda estão sendo avaliados, a gente vai entender um pouco mais logo após a colheita do trigo, quais foram os potenciais danos aí dessas tempestades aqui no Kansas. Em relação à emergência, estamos com 70%, valor 4% menor do que a média dos últimos 5 anos, e em relação à condição da soja, muito parecida com o milho, 59% está boa, 11% excelente e 25% razoável. Fechando essa nossa primeira parte com os preços, a soja fechou o dia 15 de junho a $16,94 o bushel, e o milho fechou a $7,75 por bushel lá na Bolsa de Chicago. O dólar fechou a R$ 5,02. Falando agora do clima, os principais estados produtores aqui nos Estados Unidos tiveram chuvas mais esparsas nessa última semana. Fator esse que permitiu que o plantio continuasse num ritmo muito bom. Destaque para o Kansas, que depois de, como a gente comentou, semanas extremamente chuvosas, teve vários dias de sol para poder retomar o plantio. Os próximos dias serão de tempo muito bom, com pouca chance de chuva e muito sol em quase todo o meio oeste americano. As maiores chances de chuva ficam nessas áreas em azul, que podem receber até 25 milímetros. E já que estão na frente de uma lavoura de trigo, cultura essa que sofreu muito com a estiagem logo depois do plantio, sofreu com temperaturas baixas no início do desenvolvimento e depois com temperaturas altas no florescimento, vale a pena dizer que o clima deve ajudar os produtores que vão estar colhendo. Essa é uma lavoura, por exemplo, que vai começar a ser colhida nessa sexta-feira. De qualquer maneira, todas essas chuvas que ocorreram nas últimas semanas, elas serviram para alguma coisa. Se observarmos o mapa de seca fornecido aqui pelo USDA, apenas 19% da área de milho e 10% da área de soja está sob algum tipo de déficit hídrico. No ano passado, os valores eram de 35% para o milho e 31% para a soja. Valores esses consideravelmente mais altos em 2021 do que nesse ano de 2022. Vale a pena dizer que boa parte da seca acontece no estado de Nebraska, mas Nebraska tem a maior área irrigada dos Estados Unidos. No geral, o ano começou muito bem para o produtor aqui na terra do Tio Sam. Finalizando essa nossa primeira parte, Alexandre, vou com você para saber mais sobre o estado de Nebraska e também as Dakotas do Sul e do Norte. Buenas, Carlos! Amigos e amigas do AgroConnection, bem-vindos de volta aqui nas atualizações da região Centro-Norte. E por aqui foi uma semana bastante quente, né? Principalmente na parte da tarde. Imagino que vocês consigam ver o pivô aqui atrás irrigando a soja, né? Essa soja que está sofrendo, ela foi plantada há mais ou menos 2 semanas atrás e não choveu desde então por aqui no oeste de Nebraska. Então a gente vai dando esse banho aí para ver se salva essas plantas.
por outro lado, né, esse clima mais estável, né, de sol, nos permitiu fazer muito da adubação nitrogenada em cobertura no milho. E eu queria que vocês voltassem no vídeo anterior, onde a Fernanda explicou muito bem como que é feita a adubação aqui, né, como que é feita a recomendação da adubação nitrogenada para a cultura do milho. E aqui eu só queria adicionar ao conteúdo que a Fernanda trouxe como é aplicado esse nitrogênio em cobertura no milho. Então vai vir 2 vídeos aqui na sequência, depois volta comigo para nós atualizar vocês. Bom pessoal, uma das maneiras mais comuns de se aplicar nitrogênio em cobertura aqui nos Estados Unidos para a cultura do milho é através desse equipamento aqui que nós temos. A gente chama de Y-Drops. Nós temos esse tanque onde vai o fertilizante nitrogenado, no caso aqui é o UAN, que é uma mistura de nitrato de amônio com ureia, podendo ser 28% ou 32% de N. E a maneira com que é aplicado, né, o fertilizante vem através dessas mangueiras, é aplicado na linha, né, ao pé da planta, o UAN, né, e essa é então uma das maneiras mais comuns de se fazer o nitrogênio em cobertura por aqui. Uma outra maneira bem comum de se aplicar nitrogênio, e aqui pode ser antes do plantio, não só nitrogênio, né, mas também a mistura NPK, pode ser antes do plantio, ou se não faz o nitrogênio em cobertura no trigo, é essas barras aqui que a gente chama de streamer bars. E aí o fertilizante ele é aplicado através, né, tem essa barra aqui, né, que eu peguei do lugar errado, tem 4 orifícios, né, e simplesmente vem o jato de fertilizante de cada um desses orifícios e a gente consegue fazer então aí não só o N, mas também as misturas NPK 1034, 28, 32, enfim, aqui dá para fazer mais coisas e para mais culturas, né? Excelente, então já vamos de prontidão para o relatório do USDA. O milho plantado aqui na região centro-norte, tanto Nebraska quanto Dakota do Sul e Dakota do Norte, chegando próximo ao fim do plantio, né? Nebraska já terminou, mas as Dakotas muito próximo desse encerramento de plantio. O milho emergido da mesma forma, aqui em Nebraska praticamente todo ele está emergido, Dakota do Sul um pouquinho atrás e a Dakota do Norte sim bem atrasada com apenas 50%, né, do milho emergido. Já a soja plantada, Dakota do Sul e Nebraska bem na foto aí, né, chegando próximo ao fim do plantio, Dakota do Norte com 75%, ainda tem um pouco aí. Eu prometi para vocês um assunto sobre como que os produtores estão reagindo a esse plantio tardio da soja. Eu vou ficar devendo para vocês na semana que vem, né, com relação aos seguros e tudo mais. E já a soja emergida, nós temos Nebraska com 89%, Dakota do Sul 55% e Dakota do Norte bem atrasado com apenas 24%. Para a semana que vem, a gente não tem expectativa de chuvas aqui na região centro-norte, vai ter uma chuva aqui ou ali, mas a tendência é de tempo firme e muito calor, tá bem, pessoal? E quando eu falo muito calor, é temperaturas muito próximas a 40 graus. Então, começa a ter essa preocupação com relação às altas temperaturas, né, para as culturas, né? O pivô aqui está irrigando para poder nascer algumas dessas parcelas ou áreas de soja. Então começa a ter essa preocupação, beleza? Então eu volto semana que vem. Fernanda, conta para nós aí na região dos Grandes Lagos, me confundi aqui, vai contigo. Olá Alexandre e todos os amigos e amigas conectados ao AgroConnection. Bom, isso aqui ainda não é o Crop Tour, mas o AgroConnection está na estrada hoje, passando aí por Iowa e a caminho de Nebraska. E eu tenho aqui a participação especial do José Cesário, que está com a gente aqui hoje. José, conta um pouco sobre você para a galera. Opa pessoal, tranquilo? Bom, como a Fernanda falou, meu nome é José Cesário, eu sou engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Catarina, fiz meu mestrado na área de solos e raízes na Kansas State University, que é a universidade que nosso amigo Carlos está fazendo o doutorado dele lá. E agora, por fim, eu estou fazendo meu doutorado mais focado na área de agricultura de precisão, na mesma universidade da Fernanda, que é a University of Nebraska. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, acompanho o trabalho do AgroConnection já há um tempo, então vamos lá. Bom, então pessoal, como eu falei, estamos na estrada aqui hoje, eu e o José, a gente estava lá na Universidade de Iowa fazendo um curso
na área de modelagem, e hoje aí estamos de volta passando, vendo aqui muitas lavouras em Iowa. Vamos falar um pouco aqui das condições. Bastante chuva ocorreu nos últimos dias, bastante condições de solo saturado. E o Lucas, que geralmente cobre lá a região de Illinois, Indiana e Ohio, ele não vai poder estar com a gente essa semana em função da colheita de trigo, que já começou a todo vapor lá. Então o José vai contar pra gente os números, como está o progresso da safra lá para aqueles 3 estados. E eu vou começar aqui falando na região dos Grandes Lagos, que é Minnesota, Michigan e Wisconsin. Então, em termos de milho plantado, está variando aí de 94% a 98%, como vocês estão vendo nesse mapa. Já para milho emergido, variando de 84% a 86%, sendo Minnesota aí o destaque negativo, que a gente já vem mencionando em semanas anteriores. E essa semana, Minnesota está com 10 pontos percentuais abaixo da média. Bom, e agora falando de soja plantada lá na região dos Grandes Lagos está variando de 88% a 93%, Minnesota com 8 pontos percentuais abaixo da média, e para soja emergida variando de 62% a 74%, Wisconsin e Michigan estão à frente, né, se comparados à média dos últimos 5 anos, mas Minnesota está com 23 pontos percentuais atrás. Então, muita chuva lá na região de Minnesota, o que está dificultando o plantio e também o progresso, o desenvolvimento da safra de soja e milho. Bom, José, conta pra gente lá os números que você vai reportar. Bom, agora eu vou comentar um pouco dos 3 estados, Illinois, Indiana e Ohio, onde a gente encontra um cenário um pouco mais otimista nesse caso. A gente teve uma porcentagem para milho plantado de 93% a 98%, com os 3 estados apresentando uma média acima da média histórica. O mesmo ocorreu para o milho emergido, onde a gente teve uma porcentagem de 80% a 96%, de novo com os 3 estados acima da média histórica. E no caso da soja plantada, a gente está com uma porcentagem, como vocês podem ver no gráfico, de 80% a 94%, com o Ohio sendo o único estado que teve a média abaixo das médias históricas. E para a soja emergida, novamente, a gente teve Ohio apresentando a porcentagem abaixo das médias históricas, com a porcentagem variando de 63% a 88% para esses 3 estados. Pessoal, como vocês viram aí, alguns números estão refletindo as condições meteorológicas que a gente está vendo aí nesses estados. Muita chuva lá em Ohio, a gente está vendo aqui, passando por Iowa também, muito condição de solo saturado. E isso está comprometendo aí o progresso da safra. Então, tem alguns lugares que estão recebendo de 100 a 120 milímetros de chuva que caiu nos últimos 24 ou 48 horas. Então, é um volume aí muito grande e, como eu falei, muitas condições de solo saturado. E tem muitas culturas que elas são sensíveis a esse excesso de água, né? Mas essa quantidade de dano ela vai ser tipicamente impulsionada pelo estágio de crescimento da planta. Então, se vê aí onde que a soja e o milho está no ciclo, a intensidade de chuva e também a duração das condições de saturação e inundação. Então, esses resultados das condições climáticas que a gente está observando aqui, eles vão aparecer nas condições das lavouras que vamos reportar aí nas próximas semanas. Então, vocês fiquem ligados aqui nos nossos vídeos. Bom, e hoje vocês conheceram o José aqui, que apresentou o vídeo com a gente, mas eu também tenho o prazer de convidar uma outra pessoa que vai falar aqui para nós, o Marcelo Zimmer, que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Pelotas e atualmente está trabalhando na área de extensão pela Universidade de Purdue, lá em Indiana. E ele está trabalhando bastante com controle de plantas daninhas, e ele vai falar um pouco hoje pra gente quais são os principais desafios lá, principalmente no estado de Indiana. Então, Marcelo, muito obrigada por aceitar o convite aí, estar com a gente essa semana, e depois eu passo para o Carlos, que vai contar pra gente o que está acontecendo lá nos estados que ele reporta. Um abraço, pessoal, até a próxima semana. Valeu! Bom dia, Fernanda. Obrigado pela apresentação. Também quero desejar um bom dia a todos os engenheiros agrônomos e agricultores que seguem o canal AgroConnection. Para mim é um prazer estar aqui pela primeira vez participando e trazendo uma atualização da situação das culturas do milho e da soja
para o estado de Indiana, onde eu trabalho e moro faz 7 anos já. Hoje eu estou aqui na estação experimental chamada Throckmorton Purdue Agricultural Center. Nessa estação experimental aqui nós conduzimos vários experimentos investigando a eficácia de diferentes programas de herbicidas para o controle de plantas daninhas resistentes ao glifosato, tanto na cultura da soja, mas também na cultura do milho. E hoje aqui, como vocês podem ver aqui no meu background, o milho aqui nessa região está sofrendo já com estresse hídrico. Nós tivemos problemas com umidade excessiva no início da estação, no começo do plantio, que atrasou o plantio consideravelmente. Porém, agora em muitas regiões do estado nós estamos sofrendo com estresse hídrico. Então nós tivemos nas últimas 2 a 3 semanas pancadas isoladas de chuva. Muitas lavouras têm umidade adequada nesse momento, mas também nós temos muitas lavouras que já estão sofrendo com estresse hídrico e precisando de chuva. Então as próximas 2 a 3 semanas aqui realmente vão nos dizer como o resto dessa estação aqui das condições climáticas vão realmente afetar a produtividade aqui para o estado de Indiana. Hoje também eu gostaria de falar sobre as principais plantas daninhas que são problemáticas aqui para a nossa região. A primeira delas, que vocês podem ver aqui no background, é chamada de Giant Ragweed, ou também Ambrosia trífida, é o nome científico. Essa planta daninha é altamente competitiva, mesmo que ela germine depois da cultura, depois da soja, depois do milho, ela cresce muito rápido, muitas vezes ultrapassando a soja e o milho em altura. Essa planta pode crescer até 5 metros de altura se não for controlada. E apenas algumas plantas, 1 ou 2 plantas por metro quadrado já é suficiente para causar reduções de produtividade consideráveis. Essa planta também desenvolveu tolerância ao glifosato, resistência ao glifosato e aos inibidores da ALS. Então, antes da introdução da soja Xtend Enlist, era uma planta daninha que era muito difícil de controlar na cultura da soja aqui em Indiana. Outra planta daninha que é bem problemática aqui na nossa região é a buva, muito conhecida dos agricultores do sul do Brasil. Aqui em Indiana nós temos populações de buva com resistência ao glifosato e também aos inibidores da ALS. Então, da mesma forma, a introdução das culturas de soja Enlist e Xtend realmente facilitou o controle da buva aqui no estado. Essas 2 plantas daninhas que eu acabei de falar, tanto a buva como a Giant Ragweed, são problemas principalmente no período da dessecação. Geralmente nós temos umidade excessiva durante o período de plantio e é muito difícil para os agricultores fazerem aplicações na hora certa. Então muitas vezes quando eles têm a oportunidade de chegar na lavoura, essas plantas já estão com uma altura muito grande e boa parte dos herbicidas utilizados não vão ser mais eficazes nessas plantas em virtude do tamanho excessivo. Outras 2 plantas daninhas que são muito importantes aqui para o estado de Indiana são as espécies de caruru, incluindo a chamada Water Hemp, ou também Amaranthus tuberculatus, e também a Palmer Amaranth, ou Amaranthus palmeri. Essas 2 plantas daninhas são mais problemáticas depois da dessecação, elas conseguem germinar praticamente durante toda a estação de crescimento da cultura, e tem desenvolvido resistência a vários diferentes modos de ação aqui na nossa região. Principalmente aqui em Indiana nós temos problemas com glifosato, os inibidores da ALS e também os inibidores da PPO. Mas em outros estados também nós vemos que tem populações com resistência a 5 ou 6 diferentes modos de ação, o que torna o controle dessas espécies de amarantos na soja principalmente e também no milho em pós-emergência muito mais difícil.
Bom, obrigado, Fernanda. Estamos de volta aqui para falar agora sobre Kansas, Missouri e Iowa. Como a gente já comentou um pouquinho, né, aqui no Kansas choveu muito mesmo nas últimas semanas. Os últimos dias, na verdade, foram de um pouco de sol e temperaturas mais altas, e é o que deve continuar ocorrendo aqui nas próximas semanas. Em relação à chuva, não tem previsão nem para o estado de Missouri, nem do Kansas, nem de Iowa. Falando agora já das áreas plantadas, o milho atingiu 96% no Kansas, 96% no Missouri e 99% em Iowa, praticamente finalizado, e também com boa emergência. No Kansas nós temos 83% emergido, no Missouri 89%, em Iowa 95%. Falando agora um pouco mais da soja, aí a gente vê algumas diferenças entre esses três estados. Iowa já está com 97% da soja plantada, o Kansas com 68% devido às chuvas que a gente já comentou, e o Missouri com 71% com condições semelhantes ao que aconteceu aqui no Kansas. Chuvas torrenciais nas últimas 2-3 semanas. Em relação à emergência, a Iowa tem 84%, Missouri 56% e Kansas 55%. Então, para o milho está tudo muito parecido entre os três estados. Já para a soja, nós temos Iowa aí desgarrando dos dois estados, tanto em área plantada como também em área de soja emergida. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do AgroConnection sobre a safra americana. Se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Você também pode acessar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. A gente tem muita informação legal por lá. Além dos nossos vídeos nas redes sociais, a gente traz informações do dia a dia aqui nos Estados Unidos. Lembre também do nosso podcast, muita informação bacana por lá. E a gente fica por aqui. Stay tuned. Tchau!